E aí, meus amigos, maravilha? Vamos lá, mais uma aula de geografia tratando aí sobre a velha ordem mundial, bipolarização e Guerra Fria. Amigos, essa é uma parte importante de darmos aí uma relembrada, uma revisitada. É claro que você também observa isso muitas vezes em aula de história, mas é sempre bom nós observarmos porque quando você trata sobre globalização, quando você trata sobre a formação de mercados, quando você trata na atualidade sobre a realidade de alguns países, reflexos desse período são extremamente importantes. Então é bom a gente dar uma conversadinha e estabelecermos bem o que foi esse momento que nós chamávamos então de velha ordem mundial, para depois conseguirmos seguir o barco e falar da nova ordem, falar de globalização e tudo mais. Então veja o seguinte, quando você fala de ordem, estamos pensando naquela situação da divisão internacional do trabalho, né, da organização dos países por nível de desenvolvimento e por nível de influência. Esse período, que hoje reconhecemos como velha ordem mundial, ele vigorou do final da Segunda Guerra Mundial até a desintegração da União Soviética. Nesse período, nós tivemos as disputas muito sérias entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre a União Soviética e os seus parceiros, né, e os Estados Unidos e os seus parceiros e aliados. Nesse período tivemos também um choque significativo entre dois sistemas, né, sociopolíticos, modos de produção, o capitalismo e o socialismo. Então esse foi o momento conhecido, né, como Guerra Fria, né, como velha ordem mundial, um mundo bipolar. Então nós precisamos reconhecer aí estas características. Então veja o seguinte, eu fiz aqui um quadrinho, eu já retomo nesse mapa, que ele merece aí mais algumas observações, mas eu fiz assim aqui um quadrinho bem simplesinho para você ter o resumo disso, né? Então a ordem mundial, que hoje chamamos de antiga, e que vigorou da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra, 1945, até 1991, dependendo do autor, dependendo da prova, o cidadão pode colocar o fim da ordem mundial, a antiga ordem mundial, em 1989, foi quando caiu o Muro de Berlim. Mas a maior parte aceita 1991, quando efetivamente tivemos aí então a desintegração da União Soviética. Nesse período, nós dizíamos que o mundo era bipolar, porque a concentração do poder estava num lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, de identidade capitalista, e do outro lado, o bloco oriental, leste, né, liderado pela União Soviética, de identidade socialista. Se você observar efetivamente no mapa, o mundo não estava exatamente dividido assim, leste-oeste, né? O que nós considerávamos oeste era a parte capitalista da Europa, né, a metade capitalista da Alemanha. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha ficou dividida, né? Oriental socialista, ocidental capitalista, e países como a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos, daí o seu aliado Canadá, e países africanos da América do Sul que eram relacionados, como eram chamados, uma periferia capitalista, né? Mas veja, nós tínhamos países aqui, a Austrália, a Nova Zelândia, na Oceania, que, se você pegar cartograficamente, estão no hemisfério oriental, mas tinham identidade, né, capitalista. Então você tinha a maior concentração dos países no lado ocidental. Muito bem. E o socialismo se concentrava mais no lado oriental, embora, veja, Cuba tinha identidade socialista, né, no lado oeste. Mas então nós tínhamos essa divisão que era considerada então leste-oeste e assim era dada então como uma divisão bipolar. Além dessa situação de você ter os Estados Unidos ocidental com identidade capitalista e do outro lado, né, a União Soviética com identidade
socialista. Então nós tínhamos um caráter muito ideológico na época, caracterizando, marcando, né, esses dois blocos. Também ocorria a existência de blocos econômicos, de organizações, de blocos militares, de organizações militares nesses dois lados. Veja, os Estados Unidos organizou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos e os seus aliados. Simplificando, se um deles fosse ameaçado, fosse invadido, todo o bloco reagiria, todo esse bloco ocidental reagiria ao bloco, né, oriental. E a União Soviética organizou o que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Também, então, além da Rússia, né, e os países associados ali na União Soviética, se fosse ameaçada a China, Cuba, eles reagiriam ou outro simpatizante. Então havia essa situação muito tensa, inclusive militar, né, que foi até, veja, para a questão de corrida armamentista, bélica, que levou à corrida nuclear. Então esse foi um momento caracterizado, então, né, pela chamada velha ordem mundial, a antiga ordem mundial, e por isso a gente chamava ela bipolar, porque você tinha, no lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, de caráter militar. E do outro lado, no lado oriental, a extinta União Soviética, socialista, com o Pacto de Varsóvia. E daí o que acontece? Esses dois blocos, desse mundo bipolar, de caráter, uma questão ideológica muito bem caracterizada, o que acontece? Acabaram travando o que ficou conhecido como Guerra Fria. Amigos, isso aqui, se você já ouviu em algum momento e ouviu bem, está resolvido, né? Mas você pode achar isso aqui uma piadinha ruim, mas eu já encontrei várias pessoas que acreditavam que esse momento ali pós Segunda Guerra Mundial era chamado de Guerra Fria porque envolvia questões bélicas, armamentistas do Ártico. Porque quando você pega um mapa mundi, né? Quando você pega aqui, um mapa mundi, o que acontece? Estados Unidos e União Soviética. Nessa situação, parece que um está bastante distante do outro, né? Mas sempre é sabido que a Terra é redonda. Olha o que acontece. Os dois são extremamente próximos aqui pelo Ártico. Inclusive, aqui eu estou botando meu dedinho na Sibéria russa, né? E só tem aqui um estreito, que é o Estreito de Bering, e do outro lado está o Alasca. O Alasca, inclusive, já pertenceu à Rússia. Foi comprado muito antes dessa confusão aí de Guerra Fria pelos Estados Unidos, né? Aqui na Sibéria, né, nessa pontinha leste da antiga União Soviética, da Ásia, aqui inclusive está a Península de Kamchatka, né, onde havia a base de importantes submarinos nucleares. Mas o termo Guerra Fria, ele não foi cunhado, né, ele não foi estabelecido porque os conflitos entre Estados Unidos e União Soviética rolaram nesse ambiente, né? Mas sim porque, veja, quando você tem alguém que lhe faz uma coisa que você não gostou, né, e você quer dar um susto, quer dar um alerta para essa pessoa, né, você fala assim, vou dar um gelo nele, né, tá? Você vai dar um gelo, vou ficar frio e tal. Também, veja, a ideia de Guerra Fria remete a uma ideia assim de uma guerra velada, né, de uma guerra de ameaças, né? Então o que acontece? Rolou nessa época espionagem, né? A questão, por exemplo, de um ameaçar o outro com bombas nucleares, né? Quando se fala de espionagem, né, é interessante também falar disso, porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, o espião tentando apenas descobrir segredos do governo do outro, né, e tal. Realmente isso acontece, mas essa espionagem rolava no campo, por exemplo, militar, tecnológico, com questão, por exemplo, de aviação, corrida espacial, né? Essa espionagem rolava também com tecnologias voltadas para a agricultura, telecomunicações,
né? Então tinha toda essa situação, né, de descobrir possíveis jogadas de influência de um país em outro. Então esse foi o momento, né, da espionagem. Rolava até uma espionagem contra espionagem, né, tentar se defender da espionagem ou espiar o espião. Então era uma coisa bem louca, né? Mas o que acontece? Na Guerra Fria, nós tivemos essa situação, então, dessa guerra velada, das ameaças, né, de estabelecimento, veja, de barreiras, né, de demonstrações de poder, né? Então esse foi o ambiente da Guerra Fria. Mas já que eu estou aqui com o Globinho, e eu falei dessa história aí que Guerra Fria não foi estabelecido esse nome porque a coisa rolou aqui no Ártico, mas é verdade que na época, né, para essa região foram deslocadas infraestruturas como aeroportos, portos, era uma área realmente vigiada, né? Ainda hoje claro, patrulhamento, aquela coisa toda, mas na época realmente tinha essa situação. E veja que num eventual ataque nuclear, né, você olha aqui os Estados Unidos, né, a União Soviética, eles tinham os chamados mísseis balísticos, né, intercontinentais, que poderiam, né? Então muitas vezes você olha, quando vê no mapa, assim, né, você pensa, nossa, imagina um foguete saindo daqui, né, tchau, viajando tudo isso aqui, atravessando o Atlântico, e tchau, né, para atingir aqui. Aí os Estados Unidos querem mandar lá um foguete aqui em cima de Moscou, tchau, né? Parece uma coisa meio louca, mas ó, quando você olha no globo, ó, certo? A coisa aqui era bastante, tá vendo? Ó, bastante estratégica, né? Então, o que acontece? Claro que o Ártico, na época, tinha uma valorização bem significativa para situações armamentistas. Já que eu estou falando disso, você sabe que parte dessa infraestrutura que foi montada nesse ambiente da Guerra Fria, hoje é utilizado, né, para o transporte, principalmente transporte aéreo, né? Porque, veja, se você está aqui na China, tchau, pelo Ártico, né? Vem com o produto aqui para os Estados Unidos, vem para o Canadá, né? Aqui na Sibéria, no Alasca, existem aeroportos importantes, né? Porque o avião daí ele sai, por exemplo, da China, ou sai da Coreia, ou sai do Japão, no sentido contrário, ele pode sair com mais carga e menos combustível. Então ele faz uma escala ali, abastece e tal, segue a coisa, né? Então tem essa situação. Por isso que quando você olha nesses sites aí de monitoramento de tráfego aéreo, você vê uma movimentação muito significativa aqui pelo Ártico. Mas não existe uma movimentação significativa na Antártica, porque, veja, não justifica, né? Os aviões saírem aqui, por exemplo, do Chile, atravessarem a Antártica, eu falei o Ártico, Antártica, né? Louco já. Ó, né? Não existe um fluxo significativo na Antártica, porque não justifica, né? Daí o pessoal lá, terraplanista, diz, está vendo? Isso é a prova de que a Antártica não existe, porque avião lá não passa. Estão tentando te enrolar, né? Mas o que acontece? Então, estão tentando, não se deixe enrolar, não entre nessa furada. Mas então o que acontece? Na época da Guerra Fria, então nós tivemos essa situação, tá vendo? Um mundo bipolar, muito bem caracterizado, vejo uma diferença ideológica muito bem caracterizado, uma diferença, uma disputa militar muito bem caracterizada. Então esse foi um ambiente da, né, ordem mundial, antiga ordem mundial, o ambiente da Guerra Fria. Muito bem. Já que eu estou falando disso, vamos só seguir mais um pouquinho também. Você sabe que isso acabou em 1991, quando teve o colapso da União Soviética. Com o colapso da União Soviética, o tal Pacto de Varsóvia, ele foi desativado. Mas a OTAN, ela existe até hoje, porque ela assumiu outras funções, né? Hoje a ameaça já não é tanto a questão de avanço socialista, veja, não é isso, mas preservar os interesses dos membros desse bloco, né? Como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido. Ó, quando nós tivemos ali as convulsões sociais da Primavera Árabe, a Líbia, né, ameaçou a estabilidade da produção de petróleo, os interesses europeus, e a OTAN bombardeou a Líbia. Quando acabou a antiga Iugoslávia, né, também
foram feitos ataques, né, contra a Sérvia, por causa das situações ali que eles estavam fazendo, né, de tentativa de matança ali dos povos que eram muçulmanos e tal. Então houve esse tipo de repressão. Então a OTAN acabou assumindo, né, um novo papel dentro do que a gente conhece hoje, então, como nova ordem mundial. Então ela assumiu, né, esse papel hoje de ataques aí preventivos, né? Então tem essa situação. Veja que até a Rússia, que liderava o tal Pacto de Varsóvia, num certo momento até namorou a ideia de ser membro, né, da OTAN, de ser membro da OTAN, coisa que depois não foi efetivado. Muito bem, então tá. Então já demos uma caminhada boa, mostrando o que foi, né, aí a antiga ordem mundial, e já comentei com você essa história que não foi por causa do Ártico, comentei aí a história da OTAN. Mas o seguinte, aqui eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e dar uma sofrida nesse mapa. Nós tínhamos dois blocos, né? O ocidental e o oriental. Então veja, o bloco capitalista ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e tinha como associados, principalmente países europeus, eram outros blocos, né, periféricos, e olha aqui, o Japão, né? O Japão extremamente aí associado, né, com os Estados Unidos. Você vai dizer, Alexandre, não é meio estranho essa história? O que é estranho? No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não jogou 2 bombas atômicas no Japão? Jogou, né? Pois é, daí como é que o Japão, né, vai ficar aqui, ó, como um centro secundário do sistema capitalista, muito influenciado, ligado aos Estados Unidos? É que, amigos, quando os Estados Unidos fez o ataque lá nuclear no Japão, os Estados Unidos impôs uma rendição incondicional. E durante muitos anos os Estados Unidos realmente controlou, né, lá o Japão. Mas o Japão ficou em frangalhos depois daquela situação. Se os Estados Unidos não recuperasse a economia, não mantivesse a influência ali, quem você acha que iria influenciar? A União Soviética. Como fez influenciando a Revolução na China, certo? Como fez influenciando a implantação de modelo socialista na Coreia do Norte, né? A ideia era ocupar toda a península da Coreia e se aproximar bastante aqui do Japão, mas daí houve a Guerra da Coreia, né? Isso é um assunto até para um outro papo, para uma outra aula, e a Coreia foi dividida. A Coreia do Sul, né, que fica voltada para o Japão, recebeu grandes investimentos na época da Guerra Fria dos Estados Unidos, virou capitalista e tal, e a Coreia do Norte daí se manteve lá socialista. Mas voltando à história do Japão, quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos efetivaram na Europa o chamado Plano Marshall, para, né, reerguer ali a economia dos seus aliados, da Europa, aquela situação toda. Coisa parecida foi feita no Japão, né? Os Estados Unidos, isso é uma coisa bem curiosa, mas fizeram aquela agressão ali e tal, das bombas atômicas, mas eles vão recuperar a economia japonesa. Essa grana foi investida no quê? Em ciência, em tecnologia, em educação, em indústria, em infraestrutura, certo? Só não em armamentos, né? O Japão é hoje aí ainda o terceiro PIB global, né, uma economia importante, de alta tecnologia, mas se você observar a questão de forças armadas do Japão, é uma força muito mais para defesa, produção, e não tanto de ataque, né? Porque, veja, se o Japão voltasse a uma corrida armamentista, é difícil a gente especular sobre isso, mas se voltasse é possível que ele atacasse o Japão, atacasse os Estados Unidos, né? Então isso não foi feito. Então aqui você vê, ó, o bloco que era considerado ocidental era isso aqui, né? Tá vendo? A Europa ocidental, aí os países aqui, ó, do Oriente Médio, os Estados Unidos influenciou durante muito tempo aqui, né? Inclusive a exploração de petróleo e tal. Ó, grande parte da África e a América Latina. E o bloco socialista? Bom, então, oriental liderado pela União Soviética, mas aí tinham áreas periféricas, como aqui a China, né? E a situação de Cuba também era extremamente influenciado.
Então essa era a situação aí da antiga ordem mundial. Muito bem, vamos dar um passinho mais adiante. Essa divisão, oeste e leste, em alguns lugares ela ficou muito bem assim caracterizada, com uma marca física mesmo, né? Foi o caso do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim, ele, como o nome diz, ele dividia a cidade de Berlim. Mas o que é curioso é assim, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida, a parte oriental comandada pela antiga União Soviética, então virou socialista, né? Era a República Democrática Alemã, que não tinha de democrático nada, e do outro lado, né, ficou a República Federativa Alemã, que os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e tal, ali estavam comandando. Então o país ele ficou dividido ao meio, havia controle de trânsito, né, para um lado para o outro, havia áreas com campos minados, cercas e tal. Mas Berlim ficava dentro do lado oriental, né? E a cidade de Berlim foi dividida assim também, né? Claro que durante muito tempo, se você vê nas aulas de história, claro que os soviéticos dificultaram os aliados chegarem, né, no lado ocidental de Berlim. Até foi feita uma ponte aérea para abastecer a cidade e tal. Havia dificuldade de circulação de um lado para o outro, o que levou à construção, né, do famigerado Muro de Berlim. Mas essa divisão da Alemanha e a divisão de Berlim, né, era um dos marcos grandes da chamada Cortina de Ferro. Em 1946, o Churchill, ele diz assim que a Europa, né, ela estava se dividindo entre lado capitalista e socialista, entre lado grande influência aí dos Estados Unidos tal, e da União Soviética, e que essa divisão estava se erguendo uma cortina, né, de ferro. Claro que isso é uma força de expressão. Em grande parte, né, dessa divisão não havia assim, marcas físicas, né, mas realmente em alguns lugares foram construídos cercas, muros, campos minados, áreas vigiadas, né, para que não ocorresse, né, fluxos de um lado para o outro, um controle nas questões comerciais também bastante rígidas, né? Então esse foi a situação, né, do que chamávamos aí então de cortina de ferro. Então beleza. Então vamos seguir mais um pouquinho. Dentro da ordem mundial, uma outra coisa que é muito ainda hoje usada, lembrada, né, é a chamada teoria dos mundos. Porque o que acontece? Com o tempo, né, surgiu uma situação assim, você tinha lá os Estados Unidos, seus aliados, e a União Soviética, né, e os seus aliados. E uma periferia, né, de países que eram não alinhados, que não estavam nem muito atrelados aos Estados Unidos, nem à União Soviética, e que não eram, né, pela situação econômica, política, nem interessantes para nenhum dos dois, né? E com o tempo os estudiosos começaram a ver assim, havia um primeiro mundo, né, de países capitalistas ricos, coordenados pelos Estados Unidos e seus aliados, e um segundo mundo, a União Soviética e seus aliados, né? Isso também, né, veja, foi muito divulgado pelo lado ocidental, né, dando a ideia assim, olha, o primeiro mundo, capitalista, rico, moderno, evoluindo, tal, e o segundo mundo, né, então atrasado, tal. Em alguns países, é verdade que a implantação do socialismo levou às trevas, mas em alguns países até as pessoas estavam vivendo satisfatoriamente. Mas o que acontece? Então você tem o primeiro e o segundo mundo. E os não alinhados, os países capitalistas pobres, tal, passaram a ser chamados de terceiro mundo. Até hoje a gente acaba usando isso, né? Você vai num restaurante bacana, vai numa clínica bacana, viaja para uma estrada boa, né? As pessoas falam, isso é coisa de primeiro mundo. Muito bem, né? Você vê um lugar decadente, pobre, né? Uma situação, você vai lá e diz, isso só acontece no terceiro mundo. Então ainda hoje, né, nós usamos aí primeiro e segundo mundo, só que o segundo mundo sumiu, né? Porque o que acontece? Com o final da União Soviética, o segundo mundo desapareceu.
Mesmo hoje, os países que se identificam com caráter socialista, China, Coreia do Norte, Cuba, né, cada vez mais, veja, eles estão tendo tendências capitalistas. A China, uma economia de mercado, a Coreia do Norte, que é, né, as trevas. Mas o que acontece? Cuba vem também, veja, Cuba fez um acordo com os Estados Unidos, está abrindo sua economia, recebendo turistas, né? O atual presidente de Cuba já não é mais ligado àquela velha guarda da Revolução, não é mais da família Fidel, né? Então, o que acontece? Essas economias vêm tentando se abrir, se modernizar, né? Essa situação toda. Então, hoje, falar em primeiro, segundo e terceiro mundo já não é muito, né, adequado. Um pouco antes do final da ideia de um mundo bipolar, da Guerra Fria, alguns já especulavam até criar assim um quarto mundo, né, que seria o fim do mundo, né? Então nós teríamos assim os países capitalistas ricos, né, ligados aos Estados Unidos, então Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Um segundo mundo, os países socialistas, né, ligados à União Soviética e tal. Um terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. E um quarto mundo, aqueles países realmente não alinhados, desestruturados, muito pobres, né, como é o caso, Haiti, Etiópia, né? Nós temos esse tipo de muitos países, né? A Etiópia, que eu já falei, mas muitos países africanos, nós teríamos essa situação. Mas aí com o colapso, né, da União Soviética, já falamos disso, né, a divisão bipolar deixa de existir e hoje o que substitui isso aqui? Hoje nós falamos em países de centro e periferia. Quando você trata assim também centro e periferia, a ideia é assim, quem são os países centrais, né? São os países mais desenvolvidos, mais ricos, com mais tecnologia. Quem são os países periferia? São os países em desenvolvimento, mais pobres e tal. Você pode encontrar aí numa prova de vestibular, até chamando os países menos desenvolvidos, né, de economias marginais. A ideia aqui de marginal não é bandido, trambiqueiro e tal, mas que, veja, estão à margem, né, não são ali os países centrais. É muito usado hoje a classificação país desenvolvido, né, os que são mais organizados, ricos, os subdesenvolvidos, país desenvolvido, subdesenvolvido e em desenvolvimento. Nós somos atropelados aí, né, por essa crise econômica a partir de 2008 e agora a situação da pandemia, mas veja, surgiu até a ideia dos países emergentes, né, aqueles países subdesenvolvidos que estavam realmente... Né, o Brasil entrou nessa, uma época Argentina, Chile, surgiram países como o BRICS, né, Brasil, Rússia depois da crise com o final da União Soviética, Brasil, Rússia, Índia, China, né, a África do Sul. Então veja, essa teoria dos mundos hoje a gente não tem mais assim uma aplicação tão direta. Então, amigo, o que eu tinha para trabalhar com você nessa aula é justamente essa história do que foi a antiga ordem mundial, essa ordem bipolar, as suas características ideológicas, militares. Esse era o nosso papo. Vou fechar essa aula deixando uma sugestão. Rapaziada, esse filme é muito bacana. Partida Fria. Não vou dar spoiler, mas ele mostra muito bem esse caráter da Guerra Fria, a situação da espionagem, né? Por que esse cara, que era um jogador de xadrez, tomava uma cana, né? Por que na história do filme ele vai ser escolhido ali para decidir uma situação na Guerra Fria. É muito bacana, né? Tem vários filmes que mostram, né, essa época, mas esse aqui, tá, você pode ver, eu acho que você vai gostar bastante. Legal? Então é isso aí. Fique bem, até a próxima, cuide-se.